O pequeno apenas abriu os olhos pela primeira vez. Na verdade, assustou tanto que todo o universo fez uma reunião de emergência durante a noite. Só porque o pequeno é uma muda de polvo demoníaco capaz de destruir o mundo. Mas quando Xiu Lan Lan mostrou o seu verdadeiro rosto adorável, fez com que todos não conseguissem evitar querer acariciá-la e abraçá-la com força. Até o comandante supremo do universo. Ao olhar para a aparência adoravelmente ingênua da pequena criatura, o seu coração parou por um momento. Os membros da equipa ao seu redor ficaram surpreendidos. Quando é que este Jade milenar mostrou tal expressão? Entre a névoa, só se ouvia a voz dos humanos. O sujeito contido C036 já saiu do ovo. Atualmente é um pequeno girino. Todos olhavam para aquele que ainda não era maior do que as suas mãos. A cria de polvo azul pálido tinha a mesma dúvida. Então, isto também conta como um monstro mutante? Está deitado todo esticado, sem energia. Já não tem forças para prestar atenção às críticas destes tipos. Esta coisinha está prestes a morrer? Não será assim tão fraco, pois não? Mexeu as pontas dos dedos e levantou-as um pouco. Fraco és tu, fraca é toda a tua família. Mesmo que realmente morra, isso não está certo. Alguém sabe como alimentar um polvo? Todos abanam a cabeça, eles são apenas observadores. Nesse momento, o investigador sênior do objeto contido, Zhou Jinzi, aproximou-se. Zhou Jinzi retirou-se da linha da frente. Infelizmente, foi contaminado por um monstro durante uma missão. No seu rosto perfeitamente atraente, uma cicatriz horrenda atravessa-o desde o olho esquerdo para baixo. Isto faz-o tornar-se ainda mais frio e reservado. Também o faz odiar ainda mais os monstros. Mordeu o lábio apressadamente outra vez. Cortou uma camada de pele e carne do lado interno do pulso. Colocou-a num frasco de vidro com a borda seca. O pequeno monstro lá dentro continuava imóvel. Parecia não ter qualquer interesse em carne humana. Zhou Jinzi pegou novamente numa maçã e atirou-a. A cria de polvo murcha deslizou na direção da maçã, mas não conseguiu morder a casca da maçã. Até o observador ao lado não conseguiu evitar rir. Mas depois de notar a expressão no rosto de Zhou Jinzi, rapidamente mordeu os lábios pensando em coisas tristes. Zhou Jinzi transformou a maçã em puré. Aproximou-se do aquário e alimentou-o com uma colher. Qin Yuan olhava para as palavras lá em cima, um pouco irritado. Este tipo não sabe que devia tentar salvá-lo? No segundo seguinte, Qin Yuan estendeu diretamente os seus tentáculos. Enrolaram-se nos dedos de Zhou Jinzi. A mão de Zhou Jinzi tremeu. Num piscar de olhos, parecia ter visto o fim do mundo. Incontáveis murmúrios de estrelas antigas além do céu. Mas após esse piscar de olhos, tudo voltou ao normal. Zhou Jinzi abanou a cabeça. Pensou que era porque tinha feito demasiadas horas extra e ficou atordoado por um momento. Mesmo nesse momento em que estava distraído. Desta vez, Qin Yuan definitivamente o aceitou. Acho que só aceitou isso. Come tão pouco. Zhou Jinzi não conseguiu evitar murmurar. Qin Yuan abriu os olhos muito arregalados. Com o seu tamanho, deveria estar bem comendo isso. E se queixa de que come pouco, não tem medo que ele exploda? Zhou Jinzi viu que Qin Yuan tinha comido o suficiente. Então devolveu-o. Depois foi tratar dos seus próprios assuntos. Mas, depois de 2 horas, o seu investigador voltou para procurá-lo. Comandante Zhou, a pequena cria de polvo tem fome. Não acabou de comer? É evidente que ele não sabe que estas crias recém-nascidas comem pouco mais frequentemente. Comem pouco, mas digerem rápido. Precisam de ser alimentadas continuamente. Zhou Jinzi só pôde deixar o trabalho de lado e ir ver Qin Yuan. Como era de esperar, após 2 horas. Comandante Zhou, a pequena cria de polvo tem fome de novo. Zhou Jinzi estava um pouco sobrecarregado. Não é como se ele só girasse à volta do C036. Espera um pouco, monstros não morrem de fome tão facilmente. Foi o que ele disse. O investigador não teve outra escolha senão ficar calado. Quando Zhou Jinzi terminou todo o trabalho, era novamente como antes. Então viu pendurado na borda do aquário algo fino. Encontrou a cria de polvo murcha. Zhou Jinzi realizou reanimação de emergência. Forçou o polvo seco de volta para dentro do aquário. Qin Yuan apenas começou a absorver a água lentamente. Recuperou o seu corpo firme de peixe. Zhou Jinzi realmente tem de considerar a questão da fome. É um problema de se morrer de fome sozinho. Esquece, se não houver outra maneira. Então leva o C036 contigo. Parece que não mostrou agressividade. Qin Yuan estava à espera no tanque, etc. Sempre pensou que pelo menos vivia em
Um tanque à prova de explosões que contém monstros. No pior dos casos, podia ao menos ser um aquário de luxo um pouco maior. Como é que está nas mãos de Zoujinzi? É apenas um pequeno aquário assim. Um pouco maior do que um girino. Que falta de aparência. Mesmo assim, ele também é um monstro mutante. Mas Qian Yuan não sabe falar. Também não expressa os seus verdadeiros sentimentos. Por isso simplesmente saiu. Deitou-se novamente sobre o dorso da mão de Zoujinzi. Tentou fazer uma traquinice e mordeu Zoujinzi. Mas ele ainda nem tem dentes. Zoujinzi só sentiu uma comichão no dorso da mão. Arrancou a pequena plântula de polvo. Quer comer alguém e é tão inútil. A cria de polvo, ridicularizada, voltou para o aquário. Virou-se e mostrou-lhe as costas, zangada. Quando Zoujinzi foi vê-lo novamente, só viu que a plântula de polvo, antes gordinha, tinha se transformado num globo de polvo completamente inchado. Zoujinzi parou por um momento. Finalmente mostrou uma expressão de surpresa. Não esperava isso. Afinal, os monstros também têm emoções como os humanos. Ele continua a ser apenas um monstro. Zoujinzi levou o aquário de volta ao quarto e colocou-o sobre a secretária. Se voltares a absorver água, não te vou acrescentar água mais tarde. Vou transformar-te em polvo seco. Ao ouvir isto, o olhar de Qian Yuan mudou. Zoujinzi voltou ao trabalho. Qian Yuan, aborrecido dentro da água, soprava bolhas. Enquanto observava secretamente a casa de Zoujinzi através do vidro transparente. E durante a próxima alimentação, Zoujinzi já não lhe deu puré de maçã. Em vez disso, levou o aquário inteiro para junto da mesa de jantar, deixando que a pequena cria de polvo escolhesse a própria comida. Ele queria ver se ele conseguia comer tudo que os humanos conseguiam comer. A comida C036 pode ser consumida. O pequeno Qian Yuan cheirou claramente o aroma da comida. Arrastou-se para fora enquanto fazia sons. Mas não tinha mãos para segurar a borda do aquário. Então um tentáculo tocou o vazio e caiu diretamente na sopa de cogumelos com natas de Zoujinzi. O pequeno polvo ficou atordoado com tudo. Não sabia com quem se zangar. Só podia pensar que já que tinha vindo, tinha de continuar. Bebeu uma barriga cheia de sopa de cogumelos. É pena que os pequenos polvos fiquem cheios depois de comer só um pouco. Zoujinzi usou as peças brancas para pescar Qian Yuan e pô-lo de lado. Zoujinzi começou a comer. Qian Yuan estava deitado a digerir. Mas quando viu a sandes na mão de Zoujinzi, voltou a ficar com vontade. Qian Yuan inspirou profundamente. Esforçou-se para encolher a barriguinha. Arrastou-se desajeitadamente até Zoujinzi. Esforçou-se para abrir a boca. Zoujinzi olhou para sua barriga. Depois olhou para ele. Já estás tão cheio que se comeres mais vais tornar-te uma bola. Qian Yuan sentia que ainda podia esforçar-se um pouco mais. Então continuou a abrir a boca. Como pode ser tão pequeno e ainda assim ter tanto apetite? Zoujinzi dizia isto verbalmente, mas na verdade partiu-lhe algumas migalhas de pão. Havia um pouco de mostarda nas migalhas de pão. A cria de polvo que as comeu ficou atordoada com o picante. Este tipo não está nada no seu elemento. Só lhe importa o projeto de investigação. Um humano frívolo. E além disso, sem se aperceber, a sua boca já estava inchada do picante. Transformou-se completamente num polvo com boca de salsicha. Puh! Ouviu uma leve risada. Qian Yuan levantou a cabeça de repente. Mas Zoujinzi mantinha sempre aquela expressão séria. Como se o que Qian Yuan tinha ouvido fosse uma ilusão. Qian Yuan estava furioso, mas não conseguia expressar. Só podia deixar a frustração acumular-se até adormecer. Zoujinzi observou a cria de polvo por um bom bocado. Talvez porque hoje esta pequena criatura tinha feito uma grande confusão por um tempo. Por isso as noites são sempre de insônia para Zoujinzi. Mas desta vez dormiu profundamente, algo raro. Depois de Zoujinzi adormecer profundamente, Qian Yuan abriu os olhos. Saiu do aquário rastejando. Felizmente, antes de dormir, Zoujinzi tinha movido o aquário para a cabeceira da cama, para que Qian Yuan não tivesse de atravessar quase todo o espaço para o procurar. Aproximou-se de Zoujinzi. Observou de perto o rosto adormecido de Zoujinzi. Não se pode negar que Zoujinzi é bastante bonito. De perto vê-se que não tem qualquer defeito. Mas a pequena cria de polvo não estava a espiar Zoujinzi. Mas sim, depois de ele adormecer, sentiu um bom aroma. A pequena cria de polvo engoliu saliva. Um tentáculo bateu em Zou, sobre o seu olho esquerdo, aquele que estava ferido. De imediato, a cria de polvo também caiu no sono. Neste sonho, a cria de polvo sentiu que crescia inúmeras vezes.
transformou-se num enorme polvo que inspirava admiração. E diante dele, havia um país de linhas negras que se retorciam e entrelaçavam sem parar. Qianlu já não hesitou. Numa só bocada engoliu aquele indivíduo. Ah, que satisfação! Qian Yuan acariciou o próprio abdômen, quando de repente descobriu algo. Mais uma vez cuspiu algo de uma só vez. Um pequeno objeto brilhante. Parece que este Gogungu é a consciência de Shu Jine. Há pouco, tinha se enredado com aquele monstro. Quase o devoramos por completo. Ainda bem. Caso contrário, perderia os seus vales de comida a longo prazo. Mas agora Zhou Jinzi está consciente. Se ele soubesse que quase foi devorado, será que ficaria zangado? De repente, o filhote acordou. Imediatamente ficou imóvel. Observou cuidadosamente se Shu Jine estava acordado. Mas não importava como olhasse. Shu Jine respirava tranquilamente. Até o seu senho franzido relaxou. Parece que dormiu muito bem. A cria de polvo rapidamente se arrastou de volta para a boca. Até que, à meia-noite, o despertador de Shu Jine tocou. Ele tinha de se levantar para alimentar o 6036. Mas quando abriu os olhos, descobriu que a muda de polvo já não estava no aquário. Zhou Jinzi levantou-se imediatamente e pegou a arma debaixo da almofada. Ao mesmo tempo, transmitiu a situação de emergência aos colegas. Até ouvir o som de água vindo da casa de banho, Zhou Jinzi caminhou lentamente até lá e abriu a porta com um pontapé silencioso. Descobriu que a banheira, que antes estava vazia, agora tinha sentado nela uma criança de 3 ou 4 anos. Os seus olhos azuis faziam-no parecer um anjo. Só depois de ver Zhou Jinian, a criança acenou para Zhou Jinzi e também colocou os seus tentáculos na borda da banheira. Zhou Jinzi voltou a apontar-lhe a arma. Qian Yuan, na verdade, estava um pouco assustado. Também tinha alguma noção da própria força. Será que achavam mesmo que só a arma de Shu Jine poderia matá-lo? Além disso, também se sentia injustiçado. Ele realmente não sabia por que tinha se transformado naquela forma. Zhou Jinzi, porém, observava-o com cautela, como se olhasse para um herege. Ele claramente não tinha feito nada para ferir humanos. A cria de polvo apenas estava de molho na água. As lágrimas novamente não puderam ser contidas e caíram. Chorou tão forte que a mão de Shu Jine quase tremeu. Esta cena, vista por outros, pareceria 100% um adulto a abusar de uma criança. Zhou Jinzi franziu o senho mais uma vez. Ele sempre franze o senho. Parece realmente bastante intimidante. A cria de polvo chorou ainda mais alto. Mas as mãos de Zhou Jinzi permaneceram imóveis. Só ele sabe por quê. No momento em que viu o C-036 a chorar, já tinha perdido a força para puxar o gatilho. Como poderia amolecer? Ele é a última linha de defesa da humanidade. Tem de se manter sempre consciente e racional. Mas agora, por causa de um monstro, sentiu compaixão pela cria. Não pode permitir mais falhas. Zhou Jinzi retirou a mão e disse ao colega que entrará totalmente armado. O C-036 sofreu uma mutação. Suspeita-se que se aproxima mais da forma humana. Mas por enquanto, as observações indicam que não é agressivo. No entanto, ele fez uma pausa e acrescentou: além disso, esta forma parece ter habilidades de ilusão. Pode fazer com que alguém baixe a guarda. Zhou Jinzi nem sequer lançou um olhar para Qian Yuan, que continuava a estender a mão na direção dele, chorando e balbuciando. Parecia realmente uma cria lamentando ter sido afastada do guardião. Já havia outros incapazes de continuar a olhar, até que carregaram Gan Yuan passando ao lado de Zhou Jinzi. Mesmo assim, Zhou Jinzi não lançou nenhum olhar para Gan Yuan, como se nestes 2 dias de alimentação nada tivesse acontecido. Até aquela pequena mãozinha que puxava a ponta da sua roupa. Por fim perdeu a força e foi segurada por outra pessoa, até que a porta principal se fechou, e o quarto ficou apenas com Zhou Jinzi. Só então Zhou Jinzi, fingindo indiferença, baixou a mão e roçou a ponta da roupa. Na ponta da roupa ainda permanecia a sensação macia e quente do toque. O levado Gan Yuan finalmente chegou a um lugar maior, dentro de um tanque de acolhimento que parecia mais apropriado. Mas ao mudar o ambiente de vida, o pequeno estava muito abatido e sem ânimo. Ele não comeu as refeições dos últimos dias. Só fechou os olhos e se encolheu. Seus pequenos ombros ainda tremiam de vez em quando. Na minha opinião, o chefe Zhou ainda é frio demais. Este pequeno não tem nem um pouco de agressividade. E mesmo estando tão miserável, ainda foram capazes de jogá-lo aqui. Mas se C-036 não comer, será que vai morrer de fome?
Se ele fizer greve de fome de novo, certamente seremos punidos. Talvez seja melhor perguntar ao professor Bo. Depois de ouvir o relatório do pesquisador, Bo Van Chuan veio direto sem parar nem um instante. Afinal, monstros capazes de se comunicar assim são raros demais. Sua pesquisa sobre monstros tinha um toque obsessivo. Bo Van Chuan acabará de chegar. Seu olhar pousou sobre Qian Yuan. Ele deu alguns toques no tanque. Então viu que a pequena cria de peixe se aproximou. Depois se encolheu ainda mais. Bo Van Chuan observou as ações infantis desse pequeno monstro, e não pôde deixar de sorrir. Você realmente não quer comer? Qian Yuan era uma cria de polvo extremamente firme. Mas no segundo seguinte, diante de Qian Yuan, Bo Van Chuan mandou trazer sua própria bandeja de comida. E dentro dela realmente estavam os melhores pratos de toda a base. Droga, Qian Yuan ainda nem teve tempo de se mover. Seu estômago foi o primeiro a roncar de fome, traindo. De fato, em menos de 3 segundos Qian Yuan já estava grudado na borda do tanque. Com sua pequena mão tentou alcançar o prato. Infelizmente, sua consciência e seu corpo também voltaram. Juntos retornaram à forma de cria. E voltou também à configuração de fábrica. Ele vê, mas não consegue comer. Isso deixou Qian Yuan tão ansioso que quase chorou. Quer que eu te dê de comer? Bo Van Chuan sentou ao lado dele com um sorriso, semicerrando os olhos, como uma grande raposa balançando o rabo. Qian Yuan o olhou fixamente sem dizer nada. Se quer que eu te alimente, tem que falar. Tem que ser educado, pequeno monstro. A cria de polvo abriu a boca e apontou para si mesma. Ao ver isso, Bo Van Chuan suspirou. Certo, mas você comeu minha comida. Tem que me obedecer. Enquanto falava, Bo Van Chuan também lhe dava comida. Não existe algo como almoço grátis. Se quiser mais comida, tudo bem também. Mas tem que cooperar comigo, entendeu? Eu cuido de você, então tem que me obedecer. Bo Van Chuan ainda continuava murmurando. Mas a cria de polvo, mesmo transformada em humano, ainda era uma criança. O que poderia entender? E depois de observar, Bo Van Chuan também chegou à sua conclusão. 6036 não tem agressividade alguma. Ou talvez ele não goste de devorar humanos. Bo Van Chuan perguntou ao pesquisador. Há outros objetos contidos sem muita agressividade? Quero colocá-los juntos para ver. Qian Yuan ainda não sabe que ele é uma cria que acabou de nascer há 2 ou 3 dias. Foi marcado por Bo Yuxuan para servir como mão de obra infantil. Ele ainda se perguntava por que Zhou Jinzi não vinha lhe dar comida. Esperando. Qian Yuan começou a adormecer de novo. Enquanto dormia, sentiu seu corpo inteiro desconfortável, como se estivesse queimando por dentro. Nesse momento, o sistema falou calmamente. Este é o mecanismo de penalização quando não se obtém pontos emocionais. Qian Yuan pensou em seu coração, mas nem tinha forças para reclamar. Qian Yuan sorriu amargamente e já deveria saber. Não existem bolos caindo do céu. Do começo ao fim, ele é o azarado que ninguém ama. Ele não parava de soluçar. Queria desabafar todo o sofrimento que passou. Mas quando ele chorou, os outros setores não ficaram tão silenciosos assim. Quase todos os monstros despertaram ao mesmo tempo, mostrando sinais de inquietação. Parece que algo está afetando seu estado emocional, assim como as emoções deles são afetadas. Quase 1000 pesquisadores passaram a noite sem dormir, todos em seus respectivos postos, monitorando e controlando todos os objetos contidos. Só Zhou Jinzi saiu sem permissão. Ignorando objeções, chegou a um quarto. O quarto que continha a cria mais insignificante. Zhou Jinzi também queria ignorar suas emoções internas. Não queria pensar naquela pobre cria de polvo. Mas quando Qian Yuan suportava a dor, quando se sentia injustiçado, seu coração também se contraía com a ferida. Quando ele via o pequeno encolhido no tanque, naquele momento, a pequena figura solitária não conseguia mais dizer nada. Só pôde caminhar rapidamente até o tanque, estender a mão e tirar a cria de polvo, puxando-a para o peito, segurando com dificuldade a raiva na garganta. Por que não tem ninguém aqui com você? Quem é que está te infernizando? É aquele humano. Muito feroz. Mas o abraço é muito quente. Quando está doente, o que ele mais deseja é um abraço assim. O pequenino olhou para Zhou Jinzi e abriu um pouco a boca. Chorava ainda mais desesperado. Uma pequena lágrima ficava cada vez mais intensa, chorando cada vez mais. Zhou Jinzi viveu mais de 20 anos sem nunca ter consolado ninguém. Sem falar em consolar um pequeno monstro. Então só pôde dizer isso de forma seca.
Você não pode parar de chorar? Mas Qian Yuan, além de chorar, não tem outra forma de expressar sua dor. Ele nem sequer pode falar. Apoiou-se nos braços de Zhou Jinzi. Essa aparência realmente derrete o coração. Zhou Jinzi o viu com o senho franzido. Você não está se sentindo bem? Onde dói? A cria de polvo esfregou a barriga. Dor de estômago. O que te deram para comer? Eu não deveria ter deixado aquele louco, Bo Guixuan, te alimentar. Quem dirias? Zhou Jinzi ainda não tinha terminado de falar. GN Yuan continuou esfregando a cabeça, os braços e as pernas. Dói em toda parte. Das outras salas de contenção veio uma grande vibração. Parece que há um monstro cuidando da vida das crias. Ele se sente ansioso com a queda. Zhou Jinzi levantou Gan Yuan confuso. De repente levantou-se e saiu correndo para a porta. Desculpe, eu não deveria ter te deixado. Zhou Jinzi está até disposto a usar a si mesmo o impulso de arriscar sua própria vida para trocar pela de Gan Yuan. Um valor emocional completo foi detectado. Seu período de punição terminou temporariamente. Qian Yuan abriu os olhos e viu que estava deitado numa mesa de operações fria. O professor Bo parecia louco. Ele disse a Zhou Jinzi: Você também viu, certo? Essas criaturas contidas explodiram de repente em violência. A única razão poderia ser ele. Ele pode nos ajudar a controlar os outros monstros. Zhou Jinzi, com o rosto sério, ignorou completamente Bo Vanchuan. Quando Bo Vanchuan ainda queria dizer algo, Zhou Jinzi simplesmente levantou Qian Yuan e se preparou para sair. Espere, Capitão Zhou. Você já transferiu as permissões de contenção de C-036. Você também não tem o direito de levá-lo. Zhou Jinzi ficou paralisado por um momento. De fato, ele previamente tinha transferido a autoridade. Agora, o responsável por Gnyuan é Bo Yixun. Se tentar levá-lo à força, Bo Vanchuan até poderia dar-lhe o nome confundido pelo monstro. Zhou Jinzi só pôde soltar Qian Yuan. Mas o frágil Qian Yuan não seria tão obediente. O pequeno sentiu que a única fonte de calor havia ido embora. Imediatamente agarrou o dedo de Zhou Jinzi com um tentáculo. Com as poucas forças que lhe restavam, segurou a pessoa sem soltar. Zhou Jinzi sentiu apenas seu coração dar uma forte batida. Então apertou novamente a mão de Qian Yuan. Bo Vanchuan sorriu. Este pequeno é realmente impressionante. Até o Capitão Zhou foi seduzido. Nada mal, nada mal. Ei, mas por que você não me seduz? Bo Vanchuan também não pôde evitar suspirar desanimado. Este pequeno é tão impressionante. Por que quando abre os olhos, só vê Zhou Jinzi? Se o pequeno monstro se agarrasse a ele, seria maravilhoso. Ele sem dúvida criaria o pequeno monstro para se tornar o ser mais poderoso. Bo Vanchuan voltou a semicerrar os olhos. Planejava arrancar Qian Yuan das mãos de Zhou Jinzi. Os sentimentos também podem ser cultivados lentamente. A pouca força que Gan Yuan tem agora não pode se comparar com a de Bo Vanchuan. Ao ver que estava prestes a ser arrastado, Zhou Jinzi também não estava disposto. Imediatamente puxou um dos tentáculos da pequena cria de polvo. Isso é bom. A pequena criatura de polvo redonda foi esticada pelos dois em uma criatura de polvo plana. Não pode ser. É um tônico. Dr. Lin, temo que Qian Yuan seja ferido novamente. Os dois ancestrais vivos foram mortos. Estenda a mão para pegá-lo rapidamente. Qian Yuan cortou diretamente esses dois tentáculos. E Zhou Jinzi estava olhando para o pequeno tentáculo em sua mão com a pupila trêmula. Ele se rompeu completamente. Mas, no segundo seguinte, aquele tentáculo que voou se fundiu diretamente com a cicatriz de seu olho esquerdo. A cicatriz de Zhou Jinzi foi curada. Mas agora eles ainda não perceberam. É realmente uma habilidade de cura ou de retroceder o tempo? Ao olhar novamente para Bo Vanchuan, o tentáculo em sua mão não se sabia onde tinha ido. Mas o sorriso no rosto de Bo Vanchuan nunca tinha sido tão sincero. Deixe pra lá, discutindo assim. Pelo contrário, acabamos machucando o garotinho fofo. Podemos trabalhar juntos. O pequeno gosta de você. Então você também deve cuidar bem dele. Zhou Jinzi já não queria se preocupar tanto. Oxalá pudesse levar Gan Yuan embora imediatamente. Fazer um bom ninho para ele. Mas Gan Yuan apenas encolheu-se em direção ao tapa do Dr. Lin. Ele realmente tem medo desses dois tutores. Tão pequeno e já o fizeram cortar dois tentáculos. Só por ser o Dr. Lin, já foi colocado sob o olhar predatório dos dois. Mudaram de departamento para pessoal de gestão de contenção. A babá exclusiva conhecida como C036. Foi simplesmente sem perceber. A configuração de contenção de C036 já quase pode ser comparada
A configuração de contenção de objetos de nível S. Infelizmente, o pequeno que está sendo cuidado não sabe nada disso. Ele só acordou depois. E começou sua rotina de procurar algo para comer. Zoujinzi não estava com pressa. Assim que chegou, levantou o jovem polvo. Olhou para a ferida onde os tentáculos haviam sido cortados. Que vergonha! O que Zoujinzi quer fazer? Os jovens polvos não têm privacidade, certo? Os tentáculos bateram com força na cabeça de Tongdazi. Com um dedo, virou o jovem polvo. Com a outra mão, levantou os tentáculos do jovem polvo para olhar dentro. Tão mal quanto alguém levantar a saia de outra pessoa. Mas que Aniwan, antes que Zoujinzi reagisse, voltou à aparência de meio corpo de uma criança humana. Os tentáculos bateram na cabeça de Tongdazi. O pequeno também estava um pouco aborrecido. Em seu rosto pálido e frágil apareceu um rubor. Seus olhos azuis, enevoados, também continham uma bolsa de lágrimas. Com uma postura densa e deslumbrante, tão bela que fazia estremecer o coração de quem a olhava. Ele sente que Qian Yuan precisa muito buscar amor. A influência de C036 sobre ele está se aprofundando mais e mais. Mas Zoujinzi não consegue resistir. Só pode dizer ao pequeno com voz fria: estou verificando se seus tentáculos estão feridos. É uma pena que Gan Yuan tenha estado doente por tanto tempo. Há muito tempo, ele se recusa a ouvir palavras como tratamento e consulta médica. Ele ficou ainda mais cauteloso. Escondeu firmemente seus tentáculos sob o corpo. No entanto, Zoujinzi já não precisava verificar os tentáculos de Gan Yuan. Justo antes, enquanto Gan Yuan se movia. Infelizmente, Gan Yuan esteve doente por tempo demais. Sua pele ainda era suave e lisa. Por conta da saúde do pequeno, Zoujinzi pegou todas as coisas de seu próprio quarto e as levou para a sala de contenção de Qian Yuan. O pequeno gostava dessas coisas. Então, ele usaria essas coisas para fazer um ninho. Qian Yuan fixou-se imediatamente na banheira que tinham trazido. Imediatamente abandonou a que tinha agora, que parecia um tanque de contenção muito seguro. Ele entrou na banheira felizmente, olhando para os outros pesquisadores ocupados. Sentiu que já não se sentia tão mal, mas além de cuidados simples, para que C036 recupere a saúde, ainda havia uma exigência maior, e isso era alimentá-lo com o alimento que o monstro realmente precisava. Embora Gan Yuan goste dessas comidas humanas, ele não podia absorver energia desses alimentos. E, afinal, qual é realmente a comida do monstro? Primeiro, almas humanas, ou energia psíquica de dimensões superiores. Zoujinzi não sabia como alimentar essa cria exigente. Só podia tentar mais uma vez se oferecer a Gan Yuan. Ele tirou a camisa. Despiu-se de toda a armadura. Não deixou nem roupas nem proteção. Com os braços estendidos para Gan Yuan, disse: você pode me comer e usar-me como alimento para sua recuperação. A cria o olhava, observando seu corpo. Simplesmente, por curiosidade, estendeu a mão para acariciar seu peito. Zoujinzi imediatamente ficou sério. Não é que ele não tenha dito que queria criá-lo assim. Não sou a esposa do meu avô. Qian Yuan, onde é que você está comendo? Ele estava apenas com o corpo de Jinzi. Sentiu seu próprio sopro no interior. No olho esquerdo de Zhou Pengzia. E também há em seu coração. O olho esquerdo por causa dos tentáculos. E o coração. Qian Yuan pensou intensamente por um momento. Não será porque está sonhando. Lambeu Zoujinzi de cima a baixo. Isso marcaria todo o corpo de Zoujinzi. Qian Yuan retirou timidamente seus tentáculos. Mas aos olhos de Zoujinzi, a cria de polvo estava completamente assustada. Nem sequer ousa comer uma pessoa. Nem tem coragem de dar uma mordida. É fraco demais. Depois que Qian Yuan se transformou na forma de um filhote humano, seu tempo de sono diminuiu. A comida não requeria cuidados especiais. No pequeno rosto doentio e fraco, não havia muita vitalidade. Olhando fixamente para o pequeno quarto, Zoujinzi não pôde deixar de perguntar a Qian Yuan: você quer sair para brincar um pouco comigo? Qian Yuan tinha uma expressão de animação no rosto. Ele rapidamente subiu no ombro de Zoujinzi. Zoujinzi temia que o pequeno ficasse animado demais e caísse de seu ombro. No fim, acabou abraçando-o contra o peito, uma mão segurando seu traseiro. Era a mesma postura que se usa ao segurar um filhote humano. Na verdade, ele nem estava segurando Qian Yuan com as mãos. Pode-se dizer que ele tem um certo talento para cuidar de crianças. Capitão Zhou. Vários pesquisadores se aproximam. Queriam entregar-lhe os documentos que tinham na mão. Estes são alguns dos novos monstros capturados recentemente. Dê uma olhada.
Zhou Jinzi estendeu a mão para receber as informações e fez uma revisão rápida. Vamos juntos verificar se há alguma falha na contenção. Ele seguiu seu colega e entrou na sala de contenção. Este novo objeto de contenção é um esqueleto que revive constantemente. Foi classificado como nível A pelo professor Bo. Número de identificação A021. Esqueleto. É um pouco assustador? A primeira reação de Zhou Jinzi foi pensar nisso. Na verdade, ele queria se aproximar, mas parou. Onde está o esqueleto? Encostado. Quem foi o desgraçado que não o vigiou há pouco? O pesquisador xingou. Droga, quem está tremendo tanto assim? Eu também ouvi. Zhou Jinzi não disse nada o tempo todo. Ele protegia firmemente Qianyuan em seus braços, olhando ao redor. Mas assim que o silêncio se instalou, todos ouviram aquele som trêmulo. Parecia que o som era forte demais. Não parecia algo que um humano pudesse emitir. Esperas, Zhou Jinzi percebeu. Ele imediatamente seguiu o som com o olhar. Eles o encontraram no canto mais distante dele. Havia um esqueleto tremendo contra a parede, embora já não tivesse pele nem expressões humanas. Mas Zhou Jinzi pôde ver imediatamente a emoção de medo. O que exatamente aconteceu com esse esqueleto? Por um bom tempo, ninguém ousou se aproximar. Nesse momento, ambos estavam muito assustados. Somente Zhou Jinzi deu um passo à frente. Mas esse passo assustou o esqueleto ao ponto de quase perder a alma. Ele tremia tanto que todas as costelas do peito se quebraram. Ele nem ousava se abaixar para pegá-las, com uma expressão que parecia desejar desmoronar e desaparecer ali mesmo. Até Zhou Jinzi ficou confuso. Somente Qianyuan não ouvia o que acontecia ao redor. Ele estava completamente absorvido brincando com os botões no peito de Zhou Jinzi. Mas não se sabe quanta força o pequeno estava usando. De repente, ouviu-se um estalo no chão. O botão da roupa de Zhou Jinzi saltou. Por acaso, caiu sobre o esqueleto. Foi apenas um toque leve. O esqueleto desmoronou imediatamente. Isso também pode ser considerado um sucesso na contenção, certo? Zhou Jinzi olhou silenciosamente para o pequeno polvo. Qianyuan não sabe de nada. Qianyuan é apenas um pequeno polvo inocente. Qianyuan claramente não tinha interesse naquele monte de ossos. Ele tocou Zhou Jinzi como se dissesse: que chato. Podemos ir agora. Zhou Jinzi, com o senho franzido todo o caminho, levou o pequeno polvo de volta. Qianyuan agarrou seu braço e continuou bocejando. Isso já cansa. Zhou Jinzi o colocou no aquário para se molhar. O pequeno sentou obedientemente. De vez em quando olhava para sua própria cauda de polvo azul se abrindo na água. De vez em quando olhava para as pernas longas e retas de Zhou Jinzi. Está certo. Com 8 patas ainda inveja aquelas 2 pernas. Não somos iguais. Você não pode se transformar nessa forma. Zhou Jinzi disse esse fato de maneira muito fria. Os olhos do pequeno imediatamente ficaram brilhantes. Parece que ele não entende nem um pouco a diferença entre ele. Qual é a diferença entre Zhou Jinzi? Não é que, enquanto estiver vivo, respirará? Qianyuan já estava se esforçando para se transformar com aparência humana. Mas Qianyuan ficou corado. Só consegue ficar assim por agora. A voz fria do sistema chegou. Você ainda não obteve energia. Como poderia continuar crescendo? E se você não continuar obtendo pontos de emoção, a penalidade virá. Da última vez foi um aviso. Desta vez não será tão fácil. Infelizmente, parece que Qianyuan não quer ouvir o que o sistema diz. Ele apenas deu um tapinha na barriga de Zhou Jinzi, significando que está com fome. Zhou Jinzi olhou para a barriga macia e branca de Qianyuan. Ele não pôde deixar de murmurar. Como pode crescer saudável sendo tão enjoado? No entanto, ele também é do tipo que fala de forma brusca. Mas, nas ações, continua sendo um cuidador muito carinhoso. Então só pode sair para preparar algo gostoso para ele comer. Quando Zhou Jinzi voltasse. Mas o que viu não foi aquele que abriu os braços, recebendo seus filhotes, e sim o pequeno encolhido, com o corpo inteiro ardendo em febre. Como ficou doente de novo? O Dr. Lin foi imediatamente chamado. Examinou Qianyuan minuciosamente de cima a baixo, mas não conseguiu ver outra doença além da febre. Porém, a aparência do pequeno parecia estar sofrendo alguma grande dor. Vê-lo deixava todos ansiosos. Zhou Jinzi não se importou nem um pouco, e ordenou que todos os outros médicos da base de contenção viessem imediatamente. Mas todos continuavam diagnosticando que a causa era a febre. Qianyuan, por causa do medo e da dor, se enfiou novamente nos braços de Zhou Jinzi. Desta vez, Zhou Jinzi não o afastou.
mas cuidou de Qian Yuan como se estivesse protegendo seu próprio filhote. E havia outra coisa. Os médicos estavam prestes a falar, mas hesitaram. Zhou Jinzi franziu a testa e disse. O médico suspirou. O filhote ainda não sabe falar. Vamos fazer um exame. Seu osso hioide já se desenvolveu completamente. É muito provável que ele seja mudo. Um estrondo forte. Sem querer, Zhou Jinzi bateu na banheira e quebrou um canto. Zhou Jinzi sabia que tinha acabado. Teve um momento de fraqueza e levou o pequeno de volta. Não pode deixar ir. Se ceder uma vez, cederá sempre. Ele também perdeu a coragem de questionar. Que valor e oportunidade exatamente Qian Yuan representa? Agora só pode rezar enquanto se preocupa. Espera que não chegue o dia em que terá que escolher um lado. Caso contrário, como guardião da humanidade, ele ainda escolheria proteger os humanos sem hesitar. Em vez de escolher Qian Yuan? Está bem, está bem. Ele deu tapinhas nas costas de Qian Yuan, como se estivesse consolando um filhote. E ao mesmo tempo, consolando a si mesmo. Só que naquele momento, o filhote parecia ter percebido sua luta. Estendeu a mão e apertou firmemente um dos dedos de Zhou Jinzi. O pequeno só podia emitir sons de 3 a, mas ainda assim eram doces e quentes. Zhou Jinzi hesitou por muito tempo. Não fui eu quem reteve Qian Yuan? Ai! Pobre criança obediente. O pobre pequeno está sofrendo muito. Os médicos, sem perceber, também pareciam estar cuidando de seus próprios filhotes, com olhos cheios de carinho, e sempre falando para consolar. Quanto mais falavam, pior Qian Yuan se sentia, como se quisesse chorar todo o sofrimento que suportou antes. O pequeno começou a chorar de novo até ficar sem fôlego. Zhou Jinzi temia que ficasse cego de tanto chorar. Só pôde apertar a boca de Qian Yuan. O filhote ficou com a boca presa como um pato. Qian Yuan chorava ainda mais triste. Enquanto o capitão Zhou, sem piscar enquanto matava monstros, consolava a criança. Os outros estavam todos com dor de cabeça. No fim, foi o Dr. Lin quem disse. Tragam alguns brinquedos para o C-036. Se a criança tiver algo com que brincar, não vai mais chorar. O olhar do capitão Zhou pousou imediatamente no médico que falou. Então deixarei esse assunto em suas mãos. Devido às condições limitadas, só pôde usar o que sua filha tinha brincado. O pequeno boneco de coelho foi trazido. Com medo de que Zhou não ficasse satisfeito, ele trouxe também alguns vestidos e acessórios de cabelo de quando sua filha era pequena. De qualquer forma, C-036 parece uma boneca. Criá-lo como se fosse sua filha não é estranho. Zhou Jinzi nem percebeu nada errado. Imediatamente colocou o boneco de coelho nos braços de Qian Yuan. Qian Yuan havia se separado de seus pais há muito tempo, e menos ainda recebeu o amor deles. Durante a infância também não teve brinquedos decentes. O pequeno realmente gostou do novo brinquedo. Tocou os olhos do boneco de coelho. Não quis limpar suas lágrimas no boneco de pano. Então virou-se e limpou suas lágrimas em Zhou Jinzi. Depois de limpar, brincou com o boneco com seriedade. Zhou Jinzi olhou para aquele monte molhado em seu peito, com o rosto todo franzido. Ele queria muito ficar bravo, mas ao ver o pequeno fazendo biquinho com seu rosto redondo, sua raiva se acalmou novamente. Está bem, o filhote está doente e emagreceu. Quando suas emoções se estabilizam, sua febre baixa imediatamente. Só que ainda tem um pouco de febre e também tosse. Qian Yuan ainda não sente nada. Está lá, abraçando seu boneco sem soltar. Mas Zhou Jinzi, ao ver o filhote tão abatido, seu coração ficou apertado. Ele conhece as habilidades do filhote. Provavelmente poderia levar o filhote para caçar lá fora. Também não haveria problema. No entanto, Zhou Lianzi não quer que a capacidade do C-036 seja exposta à sede central. Sempre haverá pessoas mal intencionadas lá dentro. Ele quer proteger o C-036. Torne-se membro para ver os vídeos exclusivos. Então só podia ir falar com Boyu Xuan. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Aguardar a chegada de Boyu Xuan. Enquanto massageava naturalmente as bochechas rechonchudas de Qian Yuan, sorriu para Zhou Jinzi e disse. A equipa do Zhou não tem sequer esta solução? Claro que não vou contar a ninguém o segredo do C-036. Não sou estúpido. Mas quanto a procurar comida para a cria, continuo a achar que o capitão Zhou é mais habilidoso. Eu não sou uma mãe. Zhou Jinzi não compreendeu muito bem o significado das palavras de Boyu Xuan, mas conseguiu perceber o sarcasmo nelas. Conteve o impulso de bater em Boyu Xuan e disse. Quando eu sair em missão, levarei o C-036 às escondidas.
Quando chegar à altura, vais ter de me ajudar a encobrir. E também ajudar-me a monitorizar a situação. Claro! Claro, sem problema. Respondeu Boio Xuan com naturalidade. Até o Dr. Lin já tinha sido informado do seu papel. Planeavam colocar o Dr. Lin na próxima equipa da missão de Zhou Jinzi. Lin Jue suspirou. Um dia, este doutor também seria empurrado para o campo de batalha. E tudo por culpa deste pequenito aqui presente. Mas quando Qian Yuan encontrou o olhar de Lin Jue, entregou-lhe o seu boneco de coelho favorito. O coração do pequeno Lin amoleceu. Vais dá-lo a mim? Obrigado. Mas ainda assim, brinca tu com ele. Disse Lin Jue, muito emocionado. Zhou Jinzi arruinou aquele momento emotivo. Ele só te pediu para lhe trazer um. Assim liberta as mãos para comer snacks. De facto, no segundo seguinte, Qian Yuan estava a tirar algo do bolso ao lado do vestido florido que usava. Retirou aquilo. Era o doce que o doutor lhe tinha dado para o enganar a tomar a medicina. Lin Jue chorava por dentro. Mas passado um momento, uma pequena mão estendeu-lhe um rebuçado duro. Queres que te ajude a tomar outra vez? Ao ver que Lin Jue não estendia a mão, Qian Yuan simplesmente enfiou o doce que tinha preparado. Ao notar que Lin Jue não tinha estendido a mão, Lin Jue estava mesmo a chorar rios e rios. Não podia acreditar que tinha sido subornado por um pequeno polvo com um rebuçado, sendo que o rebuçado ainda por cima era dele. Este pequeno polvo é aterrador. Mas quando Zhou Jinzi viu Lin Jue abraçar Qian Yuan, sentiu-se desconfortável e irritado. Num instante achava que Lin Jue não o abraçava na posição certa, que a cria ficaria desconfortável. No outro instante achava que o estava a apertar demasiado, que poderia deixá-lo sem ar. Em suma, quando Lin Jue segurou Qian Yuan quase o dia todo sem o largar, Zhou Jinzi simplesmente agiu e arrebatou Qian Yuan. De repente, sem nada nos braços, sentiu um vazio. Apertou Qian Yuan firmemente. Arrumou o cabelo despenteado do pequeno. Está bem, então vamos indo. Qian Yuan, encostado aos braços de Zhou Jinzi, ainda não se esqueceu de acenar para Lin Jue, o que significava adeus. Zhou Jinzi estava cada vez mais ciumento sem perceber. Tinha cuidado da cria com tanto esforço durante tanto tempo, mas a cria nem sequer lhe acenou. Aquele selvagem do Lin Jue só o segurou um momento, e a cria já estava incrivelmente próxima dele, esquecendo totalmente que ele tinha abandonado a cria no início. Zhou Jinzi estava mesmo com ciúmes. Agir às escondidas e de forma baixa, hein? Uma voz a cumprimentá-lo os fê-lo voltar a si. Ai, o nosso querido pequeno também saiu hoje. Que fofinho, pequeno. Sem percebermos. Não era só o Dr. Lin. Outros investigadores e médicos, durante este período de contato, também criaram uma boa impressão de Qian Yuan. Sempre que o viam, tinham de brincar um pouco. Zhou Jinzi apenas abraçava Qian Yuan em silêncio, olhando para o pequeno polvo em todo o seu esplendor. Estava tão calado que parecia simplesmente o expositor humano oficial de Qian Yuan. Mas com o caráter reservado de Zhou Jinzi, ele nunca seria capaz de dizer: não gosto muito de ouvir isso. Só age em silêncio como o cavaleiro do pequeno. O seu guardião, supervisor. Torne-se membro para ver os vídeos exclusivos. A loja J, onipresente na prisão espacial. Acontece que é um bebê sereia que ainda toma leite. Os outros estão aproveitando a infância. Ela se apoia em sua voz única. Em troca, conseguiu um ardente milhão. Porque alguém lhe havia dito: preciso de muito dinheiro para encontrar papai e mamãe. Cada vez que um companheiro na prisão perde o controle do poder mental, ela se transforma em uma bela sereia, perguntando se a outra pessoa precisa que ela cante uma música. Ela nunca força ninguém, mas só aparece quando o outro está à beira da morte. Uma música, 1 milhão, 2 músicas, 3 milhões. Cada orca ansioso opta pela segunda opção. Ela também está satisfeita com seu pacote razoável e sente-se imensamente contente. Acontece que foi há apenas alguns dias. Um bebê sereia de 3 anos despertou o colar coração do oceano que usava desde o nascimento. A canção da sereia, combinada com o poder do coração do oceano, pode potencializar o efeito curativo da sereia, comparável ao poder mental curativo de nível 5S. Mas considerando que a cria sereia lactante ainda é pequena, temo que não seja seguro usar uma magia tão poderosa. Então o velho primeiro-ministro Tartaruga, de olhos turvos, decidiu deixá-la treinar na prisão, com receio de que tal poder mágico não pudesse ser usado com segurança. Embora lá os orcs, muitos sejam prisioneiros com força mental de nível S ou superior,
Mas o novo diretor da prisão, Garça, é muito poderoso. Nunca se ouviu falar no espaço interestelar que alguém ousasse desobedecê-lo. E antes de seus pais desaparecerem, o último lugar onde apareceram também foi lá. Naquele momento, Luo-Luo perguntou ao primeiro-ministro Tartaruga como ela poderia chegar lá. Logo, na praça da prisão, apareceu um pequenino dormindo. Luo-Luo mal abriu os olhos e viu um grupo de hienas mostrando os dentes para ela. Quanto às grandes hienas que a cercavam completamente, Luo-Luo não se sentiu assustada. Ela olhou para a tola líder, a hiena bananeira, e perguntou com voz infantil: Cachorrinho, por que você me chamou para levantar? A hiena bananeira ouviu as palavras da pequena cria com uma expressão confusa. De que planeta rural é esse dialeto? Ela perguntou na língua comum interestelar. Cria, de onde você é? Há filhotes em Mercúrio Negro, mas filhotes de raça pura são realmente raros. O olhar da hiena bananeira percorreu o pescoço de Luo-Luo. Um colar tão bonito pode ser assim? Como se fosse um adorno comum ao redor do pescoço. Vale a pena antes de agir interrogar sobre sua procedência. Luo-Luo a olhou confusa. Depois de um momento, ela percebeu. Você quer dizer que gosta de mim, não é? Eu também gosto de você. Ela sorriu docemente. Na verdade, ela também não entendia o idioma que esse cachorrinho falava. Ela suspirou silenciosamente. Esse cachorro é muito feio. Mas não deve ser porque o cachorro quer ser tão feio. Luo-Luo não deveria discriminá-la. Neste momento, o recém-nomeado diretor da prisão interestelar, Hemin, uma nave acelerando em alta velocidade estava vindo para cá. Hoje é o dia do exercício mensal da prisão interestelar. Segundo os velhos guardas da prisão, muitos prisioneiros aproveitam esse momento para participar de brigas ou caçadas. Uma supervisão adequada é muito necessária. E ele já havia visto a praça da prisão há um tempo. O líder da facção do Distrito Norte, as hienas, chegou com seu grupo para lançar um ataque contra uma cria. Não importa como uma cria de raça pura apareceu no planeta de Água Negra. Agora, o mais urgente é salvá-la das garras dessas hienas ferozes. Então ele abriu sua sala de transmissão interestelar e mudou o nome para diretor da prisão, eliminar o mal e promover o bem. Hemin observava satisfeito o número de espectadores aumentar. Nem sempre uma sala de transmissão com boas notícias terá alta audiência, mas uma sala que mostra eventos negativos definitivamente não terá pouca audiência. Do outro lado, um grupo de hienas tocando música para vacas e uma cria olhavam-se cara a cara, observando-se mutuamente. A hiena BNBN desistiu. Ela ergueu as garras e alcançou o colar no pescoço de Luo-Luo. Ela não esperava que a pequena cria tão obediente e doce de antes, de repente ficasse nervosa. Pequenas mãos agarraram firmemente o pescoço dela. Luo-Luo sabia que o grande cachorro diante dela provavelmente gostava muito de seu colar, mas ela não podia entregá-lo, porque aquele colar era algo muito importante para ela. Mesmo que ela não entendesse, até as hienas podiam notar a resistência no rosto de Luo-Luo. Isso fez com que seu rosto endurecesse imediatamente. Ela rangeu os dentes e ameaçou diretamente. Me dê o seu colar, ou eu vou te comer. Este colar também é meu. Sabendo que a pequena não entenderia, ela apontou para o colar no pescoço da outra pessoa. Mostrou os dentes de forma feroz, com malícia no olhar. Nesse momento, um monte de comentários voou rapidamente pela tela de Luo-Luo. Sem vergonha. Até o colar do filhote ela cobiça. Lixo. O que significa cobiçar um colar? Além disso, ameaçou comer um filhote de raça pura. Meu Deus! É realmente lixo. Os espectadores orcs da tribo das galinhas se sentiram particularmente ofendidos. Podem insultar, mas não envolvam as galinhas. Luo-Luo entendeu. Ela recuou desajeitadamente um pouco do pequeno PG. Obviamente um pouco assustada. Mas ainda assim balançou a cabeça teimosamente. Não. Ela está claramente um pouco assustada. Eu não posso te dar. Anos de transtorno de poder mental faziam com que Lai BNBN se irritasse e desesperasse facilmente. Ela deu um passo à frente com a intenção de atacar diretamente. Se ela não quer dar, então tirem dela. É só agarrá-la junto com esse pequeno filhote. Se for criada por mais um tempo, também pode servir como reserva de comida. A pequena mão de Luo-Luo segurou firmemente o colar em seu pescoço. Seus olhos claros azul pálido foram escurecendo. Um som suave e encantador saiu de sua garganta. No entanto, sua aparência, nos olhos dos espectadores interestelares, parecia estar paralisada de medo.
Ah, estou morrendo de ansiedade. Por que o filhote não foge? Esse grupo de hienas detestáveis. Não correr é a escolha mais sensata, né? Como o filhote poderia correr mais rápido que as hienas? Isso. Conhecimento quente. As hienas não são cães. A situação está ficando crítica. Remin pressionou o controle remoto instintivamente. As garras das hienas ainda não tinham tocado Luolu. De repente, um grito dilacerante foi ouvido. Como se estivesse sofrendo uma grande dor. Seu corpo começou a tremer. Até as garras estendidas em direção a Luolu tremiam como ondas. Luolu olhou com os olhos muito abertos, surpresa. De pé no meio de um grupo de hienas rolando no chão. Seu pequeno rosto mostrava confusão e desamparo. Luolu não sabia de nada. Luolu não fez nada. Pronto. Um veículo voador caiu do céu. Remin veio às pressas com alguns guardas. Quando estava a alguns passos de Luolu, Remin então parou. Tirou um pequeno tampão preto do computador óptico. Colocou no chão. Empurrou-o na direção da pequena, indicando que ela o pegasse. Através da transmissão ao vivo. Ele também sabia que o filhote pode não entender a língua comum interestelar. Felizmente, quando chegou a Mercúrio Negro, ele também considerou que os prisioneiros de cada planeta poderiam ter problemas com dialetos, e trouxe vários tradutores ao assumir o cargo. A razão pela qual ele não se aproximou diretamente foi porque ela tinha sido cercada recentemente por esse grupo de hienas ferozes. O filhote poderia estar assustada. Neste momento, é melhor aproximar-se com cuidado. Primeiro, ele precisa diminuir a guarda do filhote. Olhando com olhos piscando, a pequena pegou calmamente o tradutor. Remin de repente sentiu que era mais fácil. Ele também tem medo de lidar com crianças. Ajudou o filhote a colocar o tradutor num tom gentil. Pequeno filhote, como você se chama? Eu me chamo Luolu. Você é um orc da tribo dos camelôs. Remin ficou um pouco surpreso, observando de cima a baixo o pequeno bolinho à sua frente. Essa pequena bola, esculpida delicadamente, além do seu brilho dourado no cabelo. Não tem nada a ver com o clã dos camelôs, certo? Luolu balança a cabeça. O diretor Remin ficou um pouco surpreso. Desde que nasceu, ela só viu uma fera, o primeiro-ministro tartaruga. Por isso, ela não sabe como é sua forma transformada. O público interestelar está extremamente surpreso. No mundo realmente pode haver filhotes assim. Você nem sabe qual é a sua própria raça? É possível? Então realmente é possível. Desculpem a interrupção. Esse tipo de pergunta não se resolve simplesmente transformando. Só é preciso ter os olhos bem abertos. Aparentemente, Remin também pensa assim. Os filhotes de orcs nascem em forma bestial. Para os orcs, aprender a se transformar em tipo CR requer um tempo considerável. Mas querer voltar à forma bestial é apenas um pensamento. Quando Remin descobre que Luolu não consegue se transformar, eu não sei quem são meus pais. Após perder a memória, ela não sabe onde é sua casa. Sua expressão de repente ficou séria. Ele a abraçou rapidamente e subiu na nave estacionada ao lado. Ele precisa levar a filhote para ver a doutora Mu para um exame. Na enfermaria da prisão interestelar, a doutora Mu colocou as luvas. Um novo diretor de prisão que encontrou essa filhote de não sei onde. Ela a examinou com vários instrumentos. Ao terminar, tirou as luvas e garantiu: não há problema. Ela está muito saudável. Agora já podem levá-la. Remin não se atreve a acreditar completamente. Mas Luolu não faz ideia ao perguntar. Nem sequer consegue mudar de forma. Isso eu não sei. De qualquer forma, eu já verifiquei. A cabeça definitivamente não tem problema. Por que você tem amnésia? Vocês terão que descobrir sozinhos. Com resignação, Remin se agachou e abraçou suavemente a filhote. Queria ensiná-la de novo como se tornar forma bestial. Um momento depois, Luolu franziu os lábios. Parece um pouco ressentida. Tio Grow. Luolu não conseguia se transformar em forma bestial. Embora não soubesse por quê. Você não consegue fazer como o tio Re disse. Se transformar sem esforço. Mas ela não deixou de notar as falhas. O olhar cada vez mais sério do tio Grow. E a testa cada vez mais franzida da doutora Mu. Assim há pouco, aproveitando que estava sozinha no quarto, Luolu, que vinha se esforçando em segredo por um tempo, se sentiu triste. Talvez eu seja uma filhote muito, muito boba. Vendo isso, o diretor Remin apressou-se a consolar Luolu. Não tem problema. Se não pudermos nos transformar, então não vamos. Nesse momento, a doutora Mu,
que estava ao lado, guardou a expressão preguiçosa que mantinha no rosto. Levou Remin para fora e murmurou sua suposição. Se essa filhote se perdeu por acidente, será que ela não conseguiu se transformar em forma bestial? E foi abandonada pelos pais como uma filhote deficiente. Ao ouvir isso, as pupilas de Remin se contraíram. Ele não soube o que dizer naquele momento. Ele também já tivera essa ideia. Mas ao ver essa linda filhote sereia, ele realmente não conseguia acreditar nessa suposição. Pela surpresa e choque, eles nem perceberam. A aeronave de transmissão ao vivo que o seguia continuava trabalhando arduamente. A conversa dos dois também foi gravada na transmissão ao vivo. O quê? Não é um filhote de raça pura. Um filhote deficiente. Olhando para a garotinha que parecia tão adorável, não esperava que fosse uma besta inútil e deficiente. Na verdade, sinto que o humanoide deficiente e essa prisão interestelar combinam bem, não é? Ao ver esses comentários maliciosos, Remin se culpa por sua negligência. Também ficou um pouco aliviado de que Lulu agora estivesse no planeta Água Negra. Ele sabe melhor do que ninguém quão destrutiva pode ser a língua. Lulu lá fora poderia enfrentar que tipo de expulsões e discriminações. Por outro lado, no planeta Água Negra, embora alguns dos mais cruéis e perversos humanoides dos últimos séculos estejam presos aqui, mas como diretora da prisão interestelar, ela ainda tem a capacidade de proteger esse adorável filhotinho. Ao pensar nisso, Remin não se preocupa mais. Após obter o consentimento de Lulu, a pequena filhote ficou temporariamente na prisão interestelar e se instalou ali por um tempo. Como novo diretor da prisão, Remin tem coração para cuidar de filhotes, mas não tem sorte para criá-los. Ocupado todos os dias até não tocar o chão. Portanto, teve que deixar para a assistente, a pega, cuidar dela. A forma animal de Kyun é uma pega. Mesmo assim, ela é muito querida pelos filhotes. Naquele dia, a pega estava preparando fórmula para Lulu. De repente, ouviu-se uma forte explosão das profundezas da prisão. Imediatamente, a comunicação cerebral luminosa de Kyun. Também se ouviu um grito de raiva. Oficial pega rapaz. Um prisioneiro fugiu. A pega, que tinha acabado de preparar a fórmula, semicerrou os olhos. Um lampejo de ferocidade passou pelos seus olhos. Eles ousam interromper o meu tempo de descanso. Imediatamente entregou a mamadeira a Lulu. Deu-lhe algumas instruções para não correr, já que há muitas feras na prisão. E então saiu às pressas. Lulu, com a mamadeira nos braços, não entendia nada. Mas ao ver a irmã pega sair tão apressada, com certeza aconteceu algo divertido. Olhando para a porta que não estava bem fechada, os grandes olhos lindos de Lulu giraram 2 vezes, movendo as pequenas perninhas curtas. Seguiu na direção por onde Kyun tinha voado. Ao longo do caminho, Lulu viu grandes casas de formas estranhas. As paisagens dentro delas também eram variadas, todas adaptadas ao habitat de cada fera, e eram especialmente projetadas. Eles conseguiam pronunciar o nome de Lulu. Aglomeravam-se junto à grade dizendo várias coisas para atrair a cria. Xiong Miau Miau, ansiosa, não parava de mandar mensagens no chat. Cria, não te deixes enganar. Eles só querem enganar-te para te comer. A pequena herdeira do clã dos ursos, Xiong Miau Miau, tem assistido à transmissão ao vivo de Lulu por 3 dias seguidos. Ela é muito apaixonada pelo oceano. Desde pequena, todo o seu dinheiro de bolso foi gasto comprando vários artigos do oceano. Na primeira vez em que entrou na transmissão e viu Lulu, naquele momento, através do profundo azul dos olhos infantis, parecia poder delinear o mapa marinho WL com seus altos e baixos. Embora essas descrições sejam um pouco exageradas, mas Xiong Miao Miao acreditava firmemente que aquilo era a beleza do oceano. No entanto, depois de ver que Lulu não caía em armadilhas, Xiong Miao Miao também ficou aliviada. Até que Lulu chegou diante de uma cela especial. Lá dentro não havia odores desagradáveis como nas outras celas. Percebia-se vários cheiros ruins. No lugar deles, havia um belo pavão branco. A aparência sagrada quando se abria fez com que Lulu não conseguisse desviar o olhar. Mas no segundo seguinte, uma voz masculina zombeteira chegou aos seus ouvidos. De onde saiu essa criinha? É realmente feia. Lulu arregalou bem seus grandes olhos azul céu e respondeu instintivamente. Lolo não é feia. Ao ouvir isso, KNG Bai mostrou condescendência em seus olhos de fênix vermelho pálido. Olhando para a pequena criaturinha com um sorriso, afirmou: És feia. Lulu ficou muito brava.
Ela caminhou com as perninhas curtas e avançou até a frente das grades da cela dele. Pequenas, ainda sem barras completas, com grandes aberturas. O orc lá dentro estendeu a mão e poderia facilmente puxá-la para dentro. Isso fez Tiog Miau Miau fechar os olhos e gritar de terror. Não vais, Luolu. Nos comentários também surgiu uma onda de espanto. Essa criinha tem bastante coragem. Os orcs da área também se atrevem a provocá-la. O que está falando com ela é o chefe da Zona Sul, certo? Ela realmente não teme ser despedaçada. Como esperado, no segundo seguinte, viu-se o homem levantar a pequena criinha como um pintinho e levá-la para dentro da cela onde estava. Quando se aproximou, a pequena bolinha que antes movia suas perninhas curtas ficou atônita ao ver o rosto do outro. Luolu não é feia. Você que é irmão mais velho, és muito bonito. KNG Bai, que estava prestes a ensinar a Luolu como uma criinha deve se comportar, parou. Ele deixou cair a criinha no chão. Semicerrando os olhos, perguntou em voz baixa. O que disseste agora há pouco? Diante do olhar feroz de Kong Bai, Luolu não só não teve medo, como se lançou aos seus braços e esfregou-se nele. Irmão, és tão bonito. Aconchega. Surpreso pelo inesperado carinho de uma criinha que passava, a expressão feroz de Kong Bai também desapareceu. Um leve rubor apareceu em seu rosto delicado. Ele limpou a garganta para educar. Meninas devem ser mais reservadas. O irmão mais velho é realmente muito bonito. Mas não deves te jogar assim, entendido? Embora esta criinha tenha bom gosto. Mas eu, KNG, o chefe, não sou um orc que aceita abraços sem pensar. Luolu ficou muito desapontada ao ouvir isso. Ela realmente gosta de coisas bonitas. Justo quando Luolu queria dizer algo mais, no momento em que tentava lutar, KNG Bai mudou de expressão. De repente apoiou-se dolorosamente contra a parede. Sentiu pontadas agudas na cabeça. Seus olhos escarlates fixaram-se em Luolu como um falcão. Ele cerrou os dentes e conseguiu dizer algumas palavras. Sai rápido! Luolu olhou com seus grandes olhos azuis, com uma expressão um pouco confusa e ansiosa, pensando que tinha irritado seu irmão mais velho. Sentiu sua energia desaparecer, enquanto a força dentro do corpo aumentava. KNG Bai sabia que seu distúrbio de poder mental havia começado novamente. Depois que esse breve período de fraqueza passasse, ele perderia completamente a razão. Todos os seres vivos à vista seriam seus alvos de destruição. A criancinha à sua frente não seria exceção. Ele deslizou pela parede. Apoiou-se na parede como se estivesse sem forças. Não tinha forças para falar novamente. Só pôde olhar satisfeito quando a pequena cria hesitou um momento. Depois virou-se e correu para fora com suas perninhas curtas. KNG Bai sentiu um leve alívio no coração. Mas no segundo seguinte, com um ar infantil, a pequena cria fez um som ao cair. Seu pé esquerdo tropeçou no direito e ela caiu no chão. Os olhos de Kong Bai se arregalaram imediatamente, quando a corda da razão na minha cabeça se rompeu. Ele levantou seus olhos vermelhos e caóticos. Mãos pálidas e finas estenderam-se sem compaixão em direção à pequena cria caída no chão. Ao perceber o perigo, Luolu fechou os olhos instintivamente. Estendeu sua pequena mão para se proteger. Sua voz infantil soou apressada e aflita. Irmão pavão! No instante seguinte, o colar de Luolu em seu pescoço de repente emitiu um feixe de luz branca. Com uma energia invisível, lançou KNG Bai pelos ares. KNG Bai voou para trás e bateu na parede. Luolu, por instinto, segurou o colar ao redor do pescoço. A condição anormal evidente do irmão pavão preocupou e apressou a pequena cria. Mas Luolu tem uma solução. Desde que eu só preciso lembrar. A pequena bolinha fechou os olhos, com os lábios apertados. Sua pequena mão agarrou firmemente o colar em seu pescoço, com tanta força que a delicada palma da cria ficou marcada com um profundo sulco vermelho. Falta só mais um pouquinho. Eu posso lembrar só mais um pouco. Talvez tenha sido a dor de bater na parede. Ou talvez tenha sido o grito de Luolu que fez efeito. KNG Bai teve um momento de lucidez. Ele percebeu o que tinha acabado de fazer. KNG Bai olhou fixamente. Sem hesitar, formou garras com os 5 dedos. Arranhou 5 marcas no braço. Então sangue vermelho e quente começou a escorrer. A dor trouxe um pouco mais de clareza à sua consciência. A cria-sereia tremeu ao ver o sangue. Os cílios longos e densos tremeram levemente. 2 lágrimas caíram silenciosamente. Mais alguns minutos se passaram.
Quando Kong Bai estava prestes a perder a consciência, Luo de repente abriu os olhos. Nesse momento, seus olhos azuis eram incrivelmente etéreos e sagrados. Olhando na direção de Kng Bai, parecia que nada mais existia em seu olhar. Sua expressão era indiferente. Em seu delicado rosto, havia uma seriedade e solenidade nunca vistas, como um deus observando o mundo do alto, ou como uma sereia absurda que brinca com os corações. Distante e desperta, a menina falou suavemente. Uma língua antiga e desconhecida saiu de sua garganta. Era uma melodia tênue vinda do domínio das profundezas marinhas. É uma bela canção que somente as sereias podem cantar. Em nome de Sua Alteza, a princesa da raça sereia. A música presta homenagem ao céu e à terra. Ela concede a capacidade de acalmar todas as criaturas. Kng Bai permaneceu imóvel no lugar, sentindo a raiva e a agitação que se acumulavam em seu coração. Tudo começou a se acalmar pouco a pouco. A dor aguda em sua mente também desapareceu sem deixar rastro. Ele sabia. Desta vez a loucura havia passado. À medida que a melodia se aprofundava, ele até sentiu, em toda a sua vida, uma alegria e relaxamento que nunca havia sentido. Como uma fênix cruzando o universo, avançando despreocupadamente com tanta liberdade e deleite. Só que, por que Luo teria tal habilidade? Está relacionado com a raça desconhecida dela. Ou talvez, registre-se como membro para ver os vídeos exclusivos.